Olá, você está na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Lembrando a você que todas as sextas-feiras você tem um compromisso comigo aqui pela TV Cinec. Nosso programa trata de um assunto muito importante para a questão da sociedade, que é a questão da segurança pública. E você que está aí, você pode interagir com o nosso programa através das redes sociais e através do nosso WhatsApp. Para quem não está em São Paulo, o operador é 11, é o 94026-8594. Perguntas, sugestões, reclamações, tudo nesse WhatsApp. E hoje no Ciências Policiais em Foco, nós trouxemos da cidade de Piracicaba um velho amigo nosso da segurança pública. Ele que já foi coronel aqui da polícia, comandou alguns batalhões no 13º, também no 48, e é jornalista, colega de profissão, radialista, morador da cidade de Piracicaba e torcedor pelo Piracicaba também, deve ser. Não vou falar que ele torce para o São Paulo, porque depois ele vai ficar chateado comigo. Eu estou falando do nosso amigo jornalista Antônio Bueno de Oliveira Neto. Bueno, como você está? Tudo bem? Boa noite, Garcia. Boa noite, os amigos do Ciências Policiais em Foco. Uma viagem interessante, porque está tudo complicado e alguns incidentes e acidentes na pista. Na cidade, né? A nível de deslocamento da cidade, né, Bueno? Teve uma grande ocorrência. Explodiu um caminhão de transporte de valores, 2 guardas municipais gravemente feridos, 2 vigias praticamente... um perdeu uma perna e o outro deve estar comprometido com o seu braço. A explosão dividiu o eixo em do 2 carro forte, né? do carro forte. Isso foi em qual cidade? Bairro de Tupi, próximo a Piracicaba, pertence a Piracicaba. Hoje você vai tratar de um assunto, Bueno, aqui que eu acho bem interessante, porque segurança e mídia, né? A segurança pública ela tem aparecido muito na mídia, nos programas de televisão. Existem alguns programas de televisão, existe colunas falando a respeito, vários sites, vários blogs tratando do assunto de segurança pública. E nós vamos tratar um pouco hoje desse assunto aqui, segurança pública e mídia. Lembrando que você está no TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. E hoje nós vamos bater um papo com o Bueno, que é especialista na questão de mídia em relação à segurança pública, e nós vamos falar dos assuntos dessa semana. Lembrando que ontem nós tivemos a grata satisfação de estarmos presentes numa palestra que ocorreu em São Paulo, Cidadão do Mundo. A palestra foi feita pelo Valor Econômico e lá esteve presente o senhor ex-presidente dos Estados Unidos, o senhor Barack Obama, que deu um show de palestra, e ele falou uma coisa muito interessante, onde que eu falo sempre, eu estou falando para os meus alunos em sala de aula. Temos que discutir política. Sim, vamos introduzir a política nas nossas rodas de amizade, nos nossos bate-papo. E ele está preocupado, o Barack Obama, com uma questão que o jovem está deixando de discutir política. O jovem não está tendo interesse em discutir política. Então nós temos que reverter isso. Porque se o jovem começa a discutir política, as políticas públicas começam a mudar. Então vamos discutir mais política. E lembrando que o nosso programa, ele tem o nosso apoio institucional, que é do SESI, Centro de Estudos e Ensino em Segurança Pública e Direitos Humanos, né? Onde nós temos lá o nosso diretor, o professor José Vieira, e também nós temos os vários colaboradores, professor João Alexandre, subinspetor Prado, e hoje nós vamos tratar desse assunto. Bueno, nós estávamos falando que os assuntos da semana hoje foi Rio de Janeiro, foi túnel em São Paulo, né? Descoberta de um túnel que custou 4 milhões, com a mesma engenharia do Banco Central do Nordeste. Né? E engraçado isso, né? Vamos começar então, Bueno, para falar da questão da inteligência. Polícia e inteligência na questão de investigação. Você acredita, como policial,
que houve investigação para se descobrir esse túnel ou foi meramente, como tudo no Brasil, disque denúncia? Podemos acreditar nas duas hipóteses. Mesmo que seja disque denúncia, é um fator que acrescenta em muito aquele cidadão que mora, que reside e vê de perto as anormalidades. E com esse disque denúncia, preservando a fonte, acaba, de certa forma, fazendo parte de uma das vertentes da inteligência, que é a informação. Se você tem um dado não muito subsistente, ele é um informe. Quando vira um dado já constatado, ele é uma informação. E você cruza essas informações. Se você tem uma denúncia e põe alguém para ficar observando e ver anormalidades, como havia nessa residência, pessoal entrando e saindo de madrugada, o sistema de fechado, parecendo uma casa forte, placas nos portões que eram vazados, as placas eram novas, as luzes eram opacas porque tinha sistema de silenciador, espuma, caixa de suporte de ovos, que são também em função de acústica. Então, vários fatores se somando, você consegue ter um poder de decisão para atuar com precisão e dentro da legalidade. Foi o que foi feito nesse caso. Então, digamos que houvesse uma denúncia anônima, ela não aconteceu por acaso. Alguém observou uma anormalidade, aí sim foi feito todo um trabalho de campo e as informações cruzadas, tanto é que vários meliantes foram presos. 16, né? No túnel e também o suporte técnico, que é o pessoal da alimentação, do revezamento. Eles construíram uma fábrica na zona norte de São Paulo para a questão de logística, né? Lá se produzia tudo que era necessário para o túnel, né? E parece que nessa fábrica 16 foram presos, né? Lá na fábrica, na zona norte. Sim, perfeito. Essa parte da zona norte era a infraestrutura da logística para que não houvesse, com os pesos dos prédios, o túnel teve que ser muito bem projetado. Então, não é um fato assim que acontece, que saiu do nada. Teve planejamento e muito, né? Bem realizado. Muito planejamento. Deve ter engenheiro envolvido, a qualificação de estrutura, estrutura competente, de material resistente e sem também ser pesado ou que fizesse barulho e transportasse o som de buraco junto à parte exterior da rua, das outras casas. Então nós podemos crer aí que mais gente será presa, né, Bueno? Porque a estrutura do grupo, eu acho que a prisão dos 16 foi eu acho que foi os operários, né? Vamos dizer assim, né? É o começo do novelo. Do novelo, assim, né? Vem mais gente. Eu tenho por experiência dizer que quando o crime é tão organizado nesse sentido, há vários departamentos dentro dessa quadrilha. Ou da estrutura, da engenharia, os serraleiros que faziam toda a parte da infraestrutura, tal como o metrô. Você tem até enfermeiros, ou às vezes alguém que conheça um pouco mais de medicina, caso tenha alguém machucado que não possa dar entrada nos hospitais públicos, né? Vai chamar a atenção. Cada pronto-socorro, você chega com uma pessoa baleada, esfaqueada, vira um fato policial. E esse fato policial tem que ser registrado. Então você tem toda uma estrutura, remédios. Eu vi numa das prateleiras do local, muita coisa para hidratação, tubos de oxigênio para mergulho, que é usado com máscara, porque naquela profundidade e no tamanho que já estava assim, da perfuração em termos de distância, teria necessidade de oxigênio, né? De oxigênio. Então, e aí você tem o oxigênio, ele tem um tempo útil. A reposição, os carrinhos que estavam feitos para que houvesse evacuação do dinheiro. Mas não só a evacuação do dinheiro, também a retirada das terras, a reposição de material, a entrada e saída
dos membros que estavam fazendo a perfuração. Eu lembro um fato da detenção, ou melhor, do antiga penitenciária, que houve um túnel que ia sair na Taliba Leonel. Na Taliba Leonel, E até na época... Era o antigo Carandiru. Justo. Hoje é o Parque da Juventude. E foi descoberto porque alguém percebeu que numa certa altura desse túnel estava rachando o concreto do pátio. Já uma parte de ligação externa. Aí alguém achou de bater, foi batendo, percebeu que tinha um som oco, e aí descobriu. E no descobrir, 2 internos, 2 detentos morreram porque acabou caindo a parte do túnel, era muito empírico aquele túnel. Então eles foram se aperfeiçoando, chegou nesse do Nordeste, do Banco Central, e a cópia fiel nesse último aqui em São Paulo. Mas parece que a quadrilha tem envolvimento também dessa questão do Nordeste, né? Foi preso um, né, que participou também do assalto lá. Era o líder de uma das partes da execução. E há informes de que naquele outro fato no Paraguai, da explosão da seguradora, também tem a mesma estratégia do grupo, de calcular o tanto de explosivos para se arrombar uma parede de concreto, carros, enfim. Veja que o know-how se tornou muito próximo da delinquência. E isso acaba, como hoje esse carro que foi explodido, a bomba que foi colocada no lugar certo. Por quê? Porque aproveitou-se o tanque de óleo diesel do veículo, junto com a explosão. Você viu pelas fotos que eu enviei, uma coisa assim de desintegrou o carro. E não estamos respeitando se tem vidas lá, se são pais de família. O interessante é fazer dinheiro para bancar outros eventos de maior repercussão, compras de armas, narcotráfico. Então vai se somando a tudo isso daí, como esse italiano que está condenado, Cesare Battisti, me passa na fronteira seca, e quando foi feita a abordagem, busca pessoal, estava com dinheiro não declarado. E, sabiamente, a nossa Justiça Federal pediu a sua prisão preventiva por descaminho, ou no caso de dinheiro... Mas você viu que ele caiu numa audiência com aquele juiz, o Odilon, né? E aquele juiz, ele é implacável com um criminoso. Eu admiro muito o doutor Odilon, porque ele tem feito por esse país o que pouquíssimas pessoas têm coragem de fazer. Tanto é que ele tem escolta da Polícia Federal 24 horas por dia, né? E dormiu durante vários anos no gabinete, né? No gabinete. No fórum, né? Ele é um ser humano interessante para a gente copiar. A gente tem que copiar exemplos bons. Mas, bueno, nessa questão do túnel, aqui em São Paulo, desse túnel para um assalto que seria um assalto bilionário, R$1 bilhão, né? Isso eles falam, todo mundo, a mídia falou, está nas redes sociais. Agora, a preparação do túnel eu achei muito engraçado, porque os vizinhos, né, falam assim: nossa, mas eu não sabia, não sei, não vi. Porque essa questão do vizinho, porque o vizinho não está mais interessado na vida do outro, né? Ele não está interessado nem na sua própria, né? Infelizmente, esse processo cultural tomou conta, porque o Brasil, eu vou citar São Paulo como uma megalópole, ela não está mais crescendo na horizontal, está crescendo na vertical. Então você não conhece pela rotina, pela sua pressa, pela função dos horários que você tem diferente do seu vizinho. Você não conhece o vizinho, que muitas vezes é conhecido seu de outros lugares e mora num apartamento ao lado. Então essa cultura da individualidade, somada ao avanço tecnológico, somado ao estresse, ao número de veículos, tudo gerando no sistema gravitacional chamado globalização, e essa é a essência da correria, do número de 300 milhões de pessoas hoje com estresse e depressão no mundo.
é muita coisa, e em alguns casos aconteceu essa semana um suicídio na linha do metrô leste-oeste. Então atrasou todo mundo, aí vira brincadeira, porque não se matou na ponte, não atrapalhando a vida dos outros, mas são fatos pontuais que já dão condições de se avaliar de que a válvula emocional da sociedade está sendo irregular. E quando você perde essa particularidade que se chama equilíbrio, você tem os expoentes positivos e negativos, onde sai a esquizofrenia, você tem a psicopatia, a bipolaridade. E são reações, muitas vezes, que você não tem a condição mínima de avaliar. Pode ser simplesmente um xingamento, como pode ser até de um objeto perfurante, um tiro. A lei do desarmamento fez o que com o país? Desarmou as pessoas de bens e hoje toda a parte de delinquência está bem armada. Houve uma inversão de valores. É lógico que isso tem um fundo ideológico. A gente sabe disso. Você, para conseguir fazer uma revolução ideológica, como se estava querendo implantar, a Revolução Bolivariana, você vai fazendo ponto a ponto algumas coisas. Desarmamento, você acaba com o conceito de família, que é a estrutura, célula máter da sociedade. Você cria as diferenças que hoje se chama ideologia de gênero. Você confunde uma cabeça de uma criança, que até esses dias eu peguei uma cartilha distribuída pelo MEC, demonstrando que a criança tem que aceitar que ela não tem sexo quando nasce. Um conjunto de desenhos assim, que você perde o referencial como pai e mãe, que você tem uma estrutura como pai e mãe ensinando o que tem que ser ensinado, e a escola tem que ensinar fatores de escolaridade. O que se fez ao longo desses anos, pela Revolução Cultural Marxista, foi inverter, jogar na escola as responsabilidades de pai e mãe, que não são fatores da escola. E o fator pedagógico, orientacional, de matemática, geografia, ciência, que é o conceito científico para a criança, foi-se colocado de uma forma assim invertida. Como outros valores que nós questionamos aqui são absolutamente questionáveis. Com tanto fator de mídia hoje, Bueno, que nós temos hoje a questão do mundo globalizado e nós temos de tudo. A informação chega muito rápida. Com essas informações, a quantidade de informação está emborrecendo um povo, uma sociedade? Garcia, tem uma parte que eu me preocupei recentemente, fazendo palestra para um grupo de guardas, futuros guardas mirins, então existe toda uma parte preparatória, e um adolescente me fez uma pergunta que me conduziu a uma pesquisa sobre as gerações que estão surgindo dos anos 80 para cá. X, Y, Z, nós estamos na geração Geek, G-E-E-K. Então são gerações muito afinadas que estão surgindo com tecnologia. São 2 livros que eu acabei de ler recentemente. Oportunidades exponenciais e empresas exponenciais. Daqui, 2032, o mundo não será o mesmo de hoje. Posso falar com garantia aos livros que eu li e por tudo que eu vejo de avanço tecnológico. Então acaba, de certa forma, você tendo uma geração altamente tecnológica, mas que está em contrassenso à sua própria geração anterior. Então, digamos assim, nós como pai, mãe, tio, tia, estamos tendo dificuldade na comunicação tecnológica. Porque a criança hoje com 3, 4 anos, se dá um celular, faz contato com o Japão. E nós estamos perdendo a questão do relacionamento humano, não está um pouco? E esse individualismo corroborou por 2 formas. A demanda crescente de crimes. Antes a gente ficava na calçada, brincava na rua, tinha liberdade de conhecer os vizinhos. Hoje, com essas inversões pontuais que a sociedade assumiu, você acabou se fechando, a pessoa de bem se fechando, colocando uma infraestrutura, uma parafernália enorme
de sistemas de segurança, câmera, vídeo, raio laser, ultrassom, tudo que você possa imaginar. E acabou se fazendo o quê? Hoje é proibido você ficar brincando na rua, no parque de diversões, porque a contingência de fatores negativos é muito grande. Eu vou citar um exemplo: pedofilia. Hoje, se você não tomar cuidado, o seu filho está acessando sites de pedofilia. E é uma coisa complicada, porque existe todo um processo psicológico de indução a essa criança, que não tem discernimento, não tem condições de avaliar e acaba entrando. E não é de hoje que a pedofilia existe, mas precisou partir dentro da tecnologia o estreitamento dessa relação criminosa, que para mim é extremamente horrível. Eu, na minha carreira, eu tive que prender pedófilos. Infelizmente, a justiça depois os conduziu na melhorias de pena, gradação, mas não cabe a mim fazer esse julgamento, porque as leis são as existentes. Mas são fatores que eu digo: avanço tecnológico individualizou o ser. Ao individualização do ser, você perdeu o sentido da comunicação, da relação humana, que é um princípio até de Francis Bacon, que é a socialização do ser humano. O homem da caverna, pré-histórico, ele começou a viver sozinho, mas sentiu a necessidade de conviver com os demais seres parecidos, que aí começou a surgir o fogo, a roda e assim por diante, para estarmos no século XXI com essa profunda mudança tecnológica que o mundo está passando. Eu trago uma informação de um professor da UFSCar, que veio recentemente do Vale do Silício, dos Estados Unidos. Existem tecnologias tão avançadas que estão proibidas de serem divulgadas. Existe a Área 51, que tem várias coisas em segredos, mas só que já existe a Área 52 também. Então, quando nós começamos a falar isso aí, eu já há muito tempo eu falo que nós somos visitados por seres extraterrestres com avanço tecnológico extremamente avançado, com capacidade de velocidade de transporte altíssimo. E hoje a teoria quântica vem afirmar isso daí. Que são estudos paralelos que eu faço para que a gente possa não ser pego de surpresa numa palestra, nas aulas que a gente costuma oferecer nos cursos, etc., até mesmo em faculdade. A teoria quântica está provando a partícula mais ínfima no choque, quando atinge certa velocidade, transmuta de seu plano físico, da qual nós conhecemos com a visão. Ou seja, o filme Stargate foi lançado, mas não foi por acaso, que tem os portais. Tem um grupo inglês e também americano, que na década de 50 vieram fazer uma visita à região da Urca, no Rio de Janeiro, e lá existem sinais escritos fenícios. Isso prova que já havia habitação aqui muito antes de Cabral e sua trupe ter vindo para cá. E deixo claro que ele não veio por acaso, porque ele era templário, tinha todo um conhecimento das constelações, dos seus programas astrológicos, e veio para o Brasil devidamente como Cristóvão Colombo foi para as Américas. E essa mesma expedição acabou voltando, fez todo um trabalho, criptografou ou copiou aqueles desenhos fenícios no Morro da Urca, e depois foi para a Serra do Ronco, onde essa expedição sumiu, literalmente sumiu, sem deixar vestígios, num buraco que existe. Então você começa a perceber que existem fatores que estão sendo descobertos. A ciência andou muito separada em contraste com alguns conceitos religiosos, e hoje a essência, que é o Deus, criador de tudo que nós conhecemos,
e está tendo explicação devidamente no seu devido tempo, como esses 3 químicos que ganharam o prêmio Nobel. O Nobel, né? Você vê que ele chegou a um nível de congelar uma molécula. E um japonês, um cientista muito sábio, ele pegou a água, conforme o tipo de música, produzia vibrações nas moléculas de H2O. Então são coisas que estão acontecendo, que vêm trazer oportunidade para a nossa evolução tecnológica, avanço para as pesquisas, principalmente nas curas de doenças. E aí, é lógico, quem não tem uma cabeça muito sadia usa essas potencialidades para o mal. Mas eu vejo com muito carinho esses avanços, porque essas gerações elas vão produzir modificações. E aí eu volto no conceito da política. Não adianta você querer limpeza no Congresso, na política. Nós precisamos ter uma revolução cultural com a juventude, a saber de respeito, a saber de não fazer a cisânia, a ser antirracista, a ser educado, a respeitar. Eu vim de metrô para o nosso trabalho aqui, um garotão todo cheio de celular e uma senhora bem avançada de idade. Eu só dei um toque no ombro e apontei. Olhou para mim como se disse. E aí, mano? E aí, mano? Qual que é o seu problema? Aí eu, para não arrumar encrenca, porque esse horário é lotado, eu levantei de lugar para essa senhora. Óbvio que isso aí ficou marcado por outras pessoas. E fica sintomático, fica profundo um posicionamento do garoto sentado no lugar com a plaquinha em cima. Lá. Gestante, terceira idade, deficientes físicos, etc. Então nós precisamos hoje retomar os conceitos de ética e moral, nas quais eu vou aqui pegar as palavras do professor Leandro Carnal, que ele fala: a ética tem que sobreviver no ser, não adianta ser da boca para fora. Tem que se praticar atitudes que digam justamente do porquê de ser ético. Porque tem muito ético hoje, fala, não, eu sou ético. Mas fura fila, né? Gosta do jeitinho brasileiro, né? Não dá para dar um jeitinho nisso, né? Mas aí, Garcia, nós tivemos um cidadão, que eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele algumas horas, chamado Gerson, quando ele fez a propaganda do cigarro Vila Rica, na década de 80, 70 para 80, e ele era fumante, grande jogador de futebol, ele era fumante. E o final, o slogan, a palavra-chave, a frase-chave é: leve vantagem você também, certo? Ele reproduziu o carioquês dele, né? Depois, conversando com ele, com o Félix, da velha guarda na Zona Norte, num trabalho de seleção de jovens para jogar em times mais profissionais, eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei: Gerson, o que você pensa? Ele foi tácito. Se a burrice que eu fiz foi ter aceitado por causa de dinheiro. Me pagaram muito para falar sobre o cigarro. Eu sofri problemas de pulmão por ser fumante, precisou parar, e hoje não recomendo para ninguém. Isso numa conversa informal. Então você vê, hoje a pesquisa consegue dissecar o cigarro para 6.380 componentes químicos prejudiciais à nossa saúde. E você vai lá, ainda compra aquilo e fuma. Quer dizer, gasta para fumar e gasta depois para ficar né? Com a saúde. Você está no programa Ciências Policiais em Foco. Hoje nós estamos discutindo a questão da segurança pública e mídia. Como está tratando a mídia a questão da segurança pública? Porque hoje nós temos nos nossos meios de comunicação, todo dia, a questão de segurança pública. Pode perceber, tem 2 notícias que você verá em qualquer meio de comunicação. 2, política e segurança pública. A terceira é economia. Mas você verá segurança pública em todas a questão de notícia. Esse é o programa Ciências Policiais em Foco. Você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp,
no 011, operador aqui de São Paulo, 940268594. E hoje nós estamos recebendo o nosso amigo Antônio Bueno de Oliveira Neto, lá da cidade de Piracicaba, jornalista, radialista, professor, intelectual, nos deu aí uma aula de história, trazendo alguns conhecimentos, e você pode interagir com a gente. Eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí, já voltamos. Olá, estamos de volta no TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Toda sexta-feira, das 18 às 19 horas, nosso programa é ao vivo. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, através do canal TV Cinec no YouTube e também via aplicativo. É só baixar a TV Cinec aí no seu smartphone, nas duas plataformas. E hoje nós estamos recebendo o amigo nosso de Piracicaba, o Antônio Bueno, para falar de segurança e mídia. E eu queria dar um recadinho a você que está nos assistindo para o mês do Outubro Rosa. Esse mês é um mês onde a prevenção de câncer, né? E nós estamos com uma campanha bem interessante, bem bacana, que é através do Rotary Club do distrito, de alguns distritos do Rotary Club. E se você puder doar lenço, qualquer lenço ao Rotary Club, faça a sua doação. O Rotary Club ele está praticamente em todas as cidades de São Paulo e do Brasil, né? E também nós temos aqui um telefone, se você puder doar qualquer tipo de lenço, você pode ligar para informação no 011 98756 3605. Eles estão aguardando aí doação de lenços. E você pode trazer aqui também na TV Cinec, aqui na Rua das Casuarinas, número 30, aqui no Jabaquara. Deixar sua doação aqui, que o pessoal da TV encaminha para o Rotary, para essa campanha do câncer, prevenção ao câncer, Outubro Rosa. E nós estávamos conversando no bloco passado a respeito da questão das notícias, né? Várias notícias no meio de comunicação e a transformação da sociedade, como que o pai e a mãe estão delegando a questão de ensinar, educar os seus filhos, a escola, que não é função dela, e enfim, e por isso que nós estamos vivendo tanta violência no mundo de hoje, porque nós perdemos respeito, nós perdemos a dignidade, nós perdemos a maturidade, nós perdemos vários outros elementos que só podem ser resgatados através de uma coisa: educação. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Um país que pensa em comprar armas é um país que está fadado à guerra, não é verdade? Temos que comprar livro, temos que comprar livros, temos que distribuir conhecimento. Outro assunto também muito gerado, Bueno, nessa questão, foi a questão da segurança
né, numa exposição aqui em São Paulo, uma exposição do MAN aqui em São Paulo, o MAN ou MAC no MAN aqui em São Paulo, aonde um artista fez uma performance, a mãe e o pai levou lá a criança e aquilo virou até quase crime de pedofilia, né? E eu queria tratar desse assunto. Nós só temos só existe dois locais onde a liberdade e a democracia é absoluta. Uma delas é a biblioteca, qualquer biblioteca. Lá a democracia é absoluta, porque você pode tudo dentro da biblioteca. E o outro espaço que eu acho também que a democracia absoluta é o museu. O museu, a democracia é absoluta. Por quê? Lá dentro tem de tudo. Você pode encontrar de tudo dentro de um museu. E com visões diferentes, né? Com opiniões diferentes. E nós vamos tratar desse assunto na questão de segurança pública, da pedofilia, que você é um homem que estudou bastante essa questão. Para a gente ser técnico, né? Na questão prática do direito, na questão prática da lei, houve pedofilia naquele caso? Não houve? Ou houve assim uma má intenção da mídia em dar um valor maior do que realmente precisava? O que você sentiu nessa questão da criminalizar a performance de uma artista, onde tinha uma menina acompanhada com seus pais e virou pedofilia? Garcia, meus amigos, eu não vou ser hipócrita de pregar uma moral da qual não tenho condições de fazê-lo. Mas essa performance veio justamente no momento de outras críticas geradas de outros fatores, do tipo dos livros que estão nas escolas e da ideologia de gênero da altamente. cartilha que você tinha falado no bloco anterior, lembra? Isso. Então vem numa sequência cronológica e muito bem estudada por quem quer implantar nessa revolução cultural marxista a quebra dos valores. Então eu vou fazer em duas fases. Os valores éticos morais nesse evento foram jogados aos pântanos. Por que não se colocou então um boneco, como no bombeiro treina lá o boneco? Eu acho que é você expor uma criança da qual não tem ainda o discernimento, né, discernimento, a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Não é à toa que a criança começa a estudar dos 6 para os 7 anos. A consumação do fechamento do cérebro, que os antigos chamavam de moleira, toda a parte da formação básica para entendimentos cognitivos, e pela própria mãe sendo autorizado, ela não estava ali por acaso. Eu tenho essa projeção do fato. E o pai assistindo também. Foi uma projeção de mídia? Foi. Foi, digamos assim, um startup para corroborar com a ideologia de gênero e com a cartilha e com a metodologia que está sendo implantada pelo MEC. Que isso gerou toda a sua complexidade de... Eu não concordo com alguns artistas que acham que tudo pode. Tudo pode desde que seja pertinente e que não ultraje os meus valores intrínsecos que eu trago de família. A liberdade, como se costuma dizer lá no Matinho, vai até onde minha mão chega. Eu não posso me dar ao luxo de querer que uma criança tenha opiniões de um adulto de 20 anos, que tenha a responsabilidade de 20 anos. Por isso que você tem que gradativamente, aplicando a sua educação, os seus ensinamentos, mas não precisa chegar a esse extremo de exposição que a juíza ou o juiz que deu a prisão, e incorre também aí os pais na perda do pátrio poder, né? Porque expôs a criança que é tecnicamente vulnerável ao ridículo ou a depreciação dos conceitos pedagógicos e psicológicos. Você não sabe se amanhã depois essa criança pode crescer frustrada, como muitas vítimas de estupro têm hoje horríveis
reações de relacionamento, tudo é duvidoso. Então, é uma coisa muito complexa. Eu acho que poderiam fazer restrições quanto a essa exposição, já que querem fazer o diálogo. Tem um livro que fala, O Corpo Fala. Eu já li e reli esse livro várias vezes. É excelente a expressão do corpo. Ele tem uma expressão de comunicação. Como tem uma ciência egípcia muito antiga, chamada fisiognomonia, em que essa parte do rosto, os seus traços, a formatação, era quesito para ser faraó, ou membro dos sacerdotes do Antigo Egito. Então não é uma coisa de agora. As nossas tradições, uso, costumes e tradições, não vêm do dia para a noite. Eu acho que houve um exagero e quebra desses valores. Valores que eu não quero para minha filha, para o meu filho, para filhos de ninguém. Aí alguém fala assim, então devia ter colocado uma classificação. Ótimo, seria perfeito. Então, para essa expressão, 18 anos. Por quê? Com 18 anos, em nível de informação, com a tecnologia que você tem, você não pode dizer que um garoto, uma garota de 18 anos, não tenha informação e que essa informação não tenha gerado conhecimento. Já são vestibulares que já estão fazendo vestibular para medicina, para odontologia. Então, já estamos falando num outro nível de capacidade e de absorção de conhecimento. Informação que pode gerar conhecimento ou não. Mas uma criança assistir aquela cena, o que ela vai fazer depois? O que eu vi numa festinha de criança. Abaixar o vestidinho da menina para ver o sexo oposto. Por quê? Porque os pais são tão liberais, depois eu fiquei sabendo, fazem sexo na sala, na cozinha, às vistas dos filhos. E isso gerou uma polêmica depois, numa cidade do interior aí, sem citar efetivamente o nome da cidade para não criar problema. Mas eu vejo com muito cautela, muito cuidado, não sou contra a arte, absolutamente, existem várias formas de você fazer a arte. Picasso fazia seus quadros, aspas, maluco, e cada um tem dentro do seu repertório a sua interpretação. Mas isso não quer dizer que é permitido querer que a criança chegasse lá e dissecasse a intenção do Picasso. É exigir muito e comprometer a rotina, a sequência neuropsicológica da criança. Sempre eu acho que o bom senso é o que acaba faltando, né? Bom senso da parte da curadoria da exposição, de não ter alertado para esse fato. Mas enfim, você está no programa Ciências Policiais em Foco. Hoje é sexta-feira, todas as sextas-feiras, das 18 às 19, aqui pela TV Cinec. E, bueno, eu queria falar com você também uma questão que aconteceu essa semana na mídia relacionada à segurança pública em todo o país, que é a questão do ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes. Ele julgou lá, né, uma ação onde estavam querendo devolver alguns chefes do crime organizado que estavam num regime especial, né, nos presídios federais, e as defesas desses detentos queriam que eles voltassem aos seus estados de origem. O ministro Alexandre de Moraes negou, né, a liminar, e essa questão de deixar nos presídios federais, porque se voltasse isso ao Rio de Janeiro, o caos do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro hoje é um estado em caos, não é? Tanto da segurança pública, da saúde, habitação. Não existe política de saúde, não existe política nenhuma lá. Nenhuma. Né? Porque a quadrilha que tomou conta do Rio de Janeiro e estão caindo todo dia, né? Todo dia cai todo dia é preso todo dia acha-se 18 quilos de ouro num banco. Quem diria do Nussmann, né? Atleta símbolo, jogador de basquete, de vôlei. Está preso, né? Para questão de corrupção e coisa e tal.
Você acha que essa questão do ministro Alexandre de Moraes, na questão de não permitir que esses indivíduos fossem devolvidos aos estados, colabora para a segurança pública? Porque nós sabemos que o próprio comando do crime comanda de dentro da própria cadeia, da própria penitenciária federal, não é? Eles mandam de lá. Eu posso afirmar que foi uma atitude sábia e técnica. Sábia porque se ele deliberasse a favor, ia enterrar todo um programa de isolamento dos grandes líderes de facção, traficantes, líderes de facções, bandidos com uma folha corrida com antecedentes criminais de quilômetros. Então ele usou de uma política sábia. E tecnicamente ele foi em cima de quando se criou a lei de fazer a concentração desses bandidos especiais em presídios federais para isolar do núcleo do habitat natural. Se ele concede, ele ia jogar toda uma lei que estava fortalecida por terra. Então ele não poderia, como secretário de Segurança Pública que foi, e depois ministro da Justiça, numa apenada, contrariar toda uma política que estava sendo feita e bem conduzida. Porque nós temos oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo que são assessores na área de departamento penitenciário, na área de riscos. Agora, o que você não fica assustado, eu digo assim, para o leigo que nos assiste, é construir um presídio em cima de uma duna. Aí é... Não, é brincadeira. Mas aí entra todo aquele negócio, é corrupção, é quem fez, quem mandou, a construtora, o superfaturamento. Nós estamos acostumados nesse país. Mas confirmando e ratificando, ele tomou uma atitude sábia e técnica. O ministro também, ele foi aqui em São Paulo, ele foi promotor de justiça, né? Ele foi promotor público aqui em São Paulo, atuava na vara criminal e hoje é o ministro do Supremo, um dos mais novos lá no Supremo Tribunal Federal. Eu queria falar com você, Bueno, também uma coisa, eu acho que tem a ver com a segurança pública, que chama uma questão bem interessante, o governo federal preparou um pacote social para gastar 157 milhões para o Rio de Janeiro para enfrentar a questão da segurança pública lá, né? Investir no social é uma das questões. Eu afirmo na seguinte frase: onde o Estado não está presente, o crime toma conta. Nós temos pontos em São Paulo que o poder público não fez a sua parte e o crime deliberadamente assumiu e manda. Então o Rio está hoje, graças ao senhor Leonel Brizola, é uma informação que eu passo aos nossos amigos que estão assistindo, ele mandava a tropa subir os morros para combater o crime. Aí pegou a Globo, filmou sua filha, Neuzinha Brizola, comprando droga na boca de um morro. E chegou para ele e falou: você quer só a imagem ou vai liberar os morros para ficar tranquilo? Então, daquela data para cá, o crime organizado, o narcotráfico, domina todas as periferias e os morros do Rio de Janeiro. Não só do Rio, né, o Bueno? Acho que não, menor em São Paulo, né? Mas eu estou, como referencial foi o Rio de Janeiro, e eu estive lá para acompanhar alguns eventos de estratégia, porque eu sou adesguiano, e eu fui junto à ESG fazer alguns detalhes de planejamento para a Copa do Mundo aqui no Itaquerão. Então, eu posso afirmar com muita certeza, o Estado falhou, continua falhando e não faz a política de planejamento. Segurança não se combate só com o uso de arma, que é o uso da repressão. Agora, nesse momento, perfeito. Mas eu digo o seguinte: de onde essas armas estão chegando? Serviço de inteligência. É preciso de equipamentos para trabalhar com a área de inteligência. Você precisa ter um profissional bem pago para não ser corrompido. Você precisa ter leis que
Se o cidadão errou, ele tem que ter a certeza que vai preso e vai cumprir, porque nossas leis são verdadeiras colchas de retalhos. Eu me recordo da minha aula de direito penal no mestrado, que dizia o seguinte: você tem a lei de entorpecente, crimes hediondos e o Código Penal. A mesma tipificação criminológica tinha 3 vertentes de decisão diferente para o juiz. E quem nos deu aula foi um juiz do ABC. E ele chegou para nós e falou ele trouxe um caso, né, trocou os nomes, mas trouxe um caso. Ele falou: qual dessas 3 da lei eu vou pegar? Se eu entro aqui, cabe recurso, põe para cá, porque aqui vai ser melhorado a pena, etc, etc. Agora tem essa audiência de custódia, né? Que nada mais é do que para esvaziar cadeias. Há muitos anos eu venho falando: onde está o crime que não passa, o crime mais violento, vamos dizer assim? Cadê o exame criminológico? E eu cito aqui o Dr. Guido Palumbo, que é um dos experts da psiquiatria forense. Conversei com ele, já fui no seu escritório, no seu gabinete, trocamos longas conversas de alguns casos do passado e que foram casos que marcaram os fatos policiais. Ele falou, simplesmente para esvaziar a cadeia. Então você não tem uma postura técnica, se aquele cidadão que está saindo, ele não vai rescindir, você não vai cometer o mesmo crime, que foi o caso mais folclórico do Chico Picadinho, que saiu, foi para o Paraná, matou uma mulher. Depois o povo de lá se tomou as leis pelas próprias mãos, seria a lei do talião, e acabou matando. Não é brincadeira, né? Você está na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Hoje nós estamos recebendo um amigo lá da cidade de Piracicaba, ele que é jornalista, ele que é radialista, ele que é intelectual, professor, palestrante, e o Antônio Bueno de Oliveira Neto. Bueno, é uma imensa honra ter recebido você aqui. Eu agradeço demais o deslocamento lá dessa sua cidade, deixar a família para bater esse papo com a gente, e esperamos revê-lo aqui em breve em outros programas. Nosso programa é toda sexta-feira, ao vivo aqui pela TV Cinec. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Eu, em nome do professor João Alexandre, em nome do nosso coordenador também, professor José Vieira, da toda a equipe técnica do SESD, que é o Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, que é o grupo mantenedor desse programa. Agradecemos demais e queria mandar um abraço lá para o professor Célio Egídio, que esteve aqui na semana passada com a gente, batendo um papo, e também ao GCM lá de Limeira, o Júnior, né, ao subinspetor Prado, a nossa equipe toda lá do SESD. E lembrando que dia 21, o pessoal do Ensina Prev, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, vai fazer a festa do Dia das Crianças, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Bueno, meu muito obrigado, e coloco à sua disposição aí para você dar o seu recado de despedida e para a gente encaminhar para a nossa finalização do Ciências Policiais. Garcia e amigos do programa, é uma honra e um prazer poder participar, porque nós, a partir do momento que eu ingressei no Barro Branco e saímos aspirante a oficial em 15 de dezembro de 1984, nosso juramento foi bem claro: tornar-se um homem público. E com esse juramento, dentre, se preciso for, salvar a sociedade com a própria vida, o homem público é mais público do que muitas vezes alguns se pensam. Então eu deixo aqui uma frase de efeito: quem não serve para servir, não serve para viver. Então continue com esperança no país. Estamos passando por profundas sequelas descobertas, estão sendo reparadas, mas enquanto não houver essa revolução
ético-moral da nossa sociedade, não adianta cobrar as coisas de cima. Eu, como servidor, hoje veterano, continuo fazendo nosso papel, seja com palestras, seja com divulgação, e agradeço esse espaço cedido por você, e conta conosco, tenha certeza, ainda o reduto moral de todos que nós estamos falando, continua sendo a Polícia Militar e as polícias que compõem o quadro da Secretaria de Segurança Pública. Uma boa noite e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Wendel. E você está no programa Ciências Policiais em Foco, toda sexta-feira, aqui na TV Cinec. Eu quero dizer a você que o nosso programa ele é ao vivo e você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Você que está assistindo o nosso programa, que vá depois para uma balada, lembra sempre que eu falo, se beber não dirija, se dirigir não beba, volte para casa com segurança. E eu queria mandar um abraço para todo mundo da FABRAC, lá da faculdade do ABC, o professor Osmar, o professor Marcos, o professor Henrique, a professora Cláudia, a Renata, a Adriana, o pessoal da FABRAC e também da FIPEP, que é a faculdade que muito colabora com o nosso programa. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a próxima sexta, se Deus quiser e Ele há de querer. Até o próximo. Ciências Policiais em Foco.